Ele falou, a humildade é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que a possui, já a perdeu. A minha oração todos os dias, eu falo, Senhor, eu sei que é quase que impossível de ser parecido com o Senhor. Mas quando eu vejo o Romário me chamando de Jesus, chamando o Sila de Jesus, eu falo, é possível pelo menos parecer um pouquinho. E ele falou, foi a última assinatura do pai antes de morrer. Aqui. 1, 2, 3, go! Os discípulos de Jesus não apenas viram sinais e maravilhas. Apenas fiquem comigo e observem. Eles participaram ativamente. Jesus agia com eles e por meio deles. E sim, é tentador ceder à sede pelo reconhecimento humano. O orgulho é um inimigo silencioso que nos destrói de dentro para fora. Em um mundo que vive em busca de fabricar seus próprios ídolos, cultivar um coração que se alegre em dar toda a glória ao Senhor é um gigante desafio. Eu queria que a galera que está aqui com a gente pudesse fazer uma pergunta. Então, como já falou alguém daqui, tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta? Depois a gente quer ver um pouquinho da caixa que o Silas trouxe ali para nós. Tem coisa boa ali, hein? Tem coisa do Jorge ali também. Carlos Bezerra Júnior, eu queria perguntar. Bom, primeiro elogiar a iniciativa incrível do Jesus Cop e do The Chosen se unirem e trazerem os nossos campeões, os caras que são ídolos até hoje, de todo um país e internacionalmente. Incrível a proposta. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, conectando essas coisas que são a proposta aqui, né? Fé, futebol, a vida de Jesus, o The Chosen e tal. E eu estava pensando o seguinte, tem duas coisas que me tocam muito no The Chosen. Ele mostra um Jesus profundamente humano. Profundamente humano. Um Jesus que não vem de dedo na cara de ninguém, mas é um Jesus acolhedor, cheio de graça. Em tempos de tanta religião dura, condenatória, eu vejo o The Chosen como uma ferramenta de aproximação de pessoas, inclusive que foram machucadas pela religião, a perceberem e se conectarem com um outro Jesus. E ele também mostra, a segunda coisa que eu vejo, que é o destaque que eu vejo no The Chosen, que ele também mostra os discípulos dessa forma. Os discípulos também são profundamente humanos, contraditórios, impulsivos, vaidosos, cheios de ego, com idas e vindas e tal. E o que eu queria dizer? O mundo do futebol é um mundo de muita vaidade, é um mundo de muita pressão, inclusive que instiga pessoas como vocês, atletas, a serem muito mais personagens do que seres humanos. É um mundo, inclusive, que endeusa seus atletas. A minha pergunta para vocês é, como é que a fé ajudou vocês a se manterem humanos em meio a esse mundo desafiador, cheio de vaidade, pressão e endeusamento como o mundo do futebol? Muito boa pergunta. Excelente pergunta. Eu vou falar um pouquinho antes de você. Realmente, assim, é muito impactante a pergunta. Obrigado, doutor. Muito bom. Claro que o The Chosen, ele está trazendo para a gente essa clareza, sabe? Essa humanidade de Jesus, esse amor simples, né? que ele demonstra. E mostrando os erros, mostrando as dificuldades, as lutas, decepções, as vaidades todas dos discípulos, mas mostrando o amor de Deus, transformando a vida deles também. E exatamente assim, esse amor de Deus assim que constrange, como diz a palavra de Deus, nos constrange de uma forma tão grande, porque ele não precisava se importar com a gente. Quando eu olho para mim, para os meus pensamentos, muitas vezes, muitas coisas que eu ainda quero fazer, né?
Ainda sinto vontades de fazer, mas aí o Espírito Santo é assim, eu oro, peço a Deus, fala, guarda o meu coração, guarda a minha mente, sabe, em ti, que realmente me mantém com a simplicidade. E uma das coisas que, doutor, que eu sou muito grato a Deus é porque quando eu encontro as pessoas e as pessoas falam, porque é difícil a gente falar da gente, mas quando as pessoas falam da gente, é realmente assim aquilo que a gente está passando, que a gente está pelo menos transparecendo, né? Mesmo que as pessoas não me conheçam das lutas, das dificuldades que eu tenho, mas me conhecem exatamente pelo menos aquilo que eu tô passando, sabe? E é muito bom ouvir da pessoa e falar assim, pô, você continua a mesma pessoa. Sabe, uma pessoa simples, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que se importa com as pessoas. Eu desenvolvo um trabalho social chamado Instituto Bola pra Frente, já há 26 anos lá, a gente já atendeu mais de 16 mil crianças e adolescentes, a gente está com 550 aproximadamente hoje, alunos, e como é bom a gente encontrar com ex-alunos e pessoas que foram, sabe, abençoadas através daquele trabalho. Então, assim, o que me motiva realmente é que eu tenho um grande exemplo. Jesus é o meu grande exemplo. E as pessoas que nos veem, às vezes podem pensar assim, esses caras estão malucos. Esses caras estão falando de uma coisa assim que é impossível de alcançar. Humanamente, sim. Eu vou lembrar aquilo que meu irmão falou para mim lá. Humanamente, você não vai conseguir deixar de sair com outra mulher. Mas se você aceitar Jesus no seu coração, você vai ter o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. E aí é o que eu falo para essas pessoas que pode parecer loucura, mas se não for, pode parecer loucura que a eternidade não é uma realidade. Para muitos, para nós é uma certeza. Mas se não for, meu querido, se a eternidade for real, e aceitar Jesus é a condição de você, como seu Senhor e Salvador, é a condição de você realmente entrar no céu, nas nuvens, como a gente imagina. Então, assim, o que me mantém, sabe, com esse coração desse jeito, mais simples, mas é de saber que o meu Senhor, ele é simples. Ele é assim. Então eu falo, a minha oração todos os dias, eu falo, Senhor, eu sei que é quase que impossível de ser parecido com o Senhor. Mas quando eu vejo o Romário me chamando de Jesus, chamando o Sila de Jesus, eu falo, é possível pelo menos parecer um pouquinho. É possível parecer um pouquinho. Então, assim, é muito bom ser filho de Deus, é muito bom servir a Deus e é muito bom ter essa esperança, pessoal. Não tem preço a gente saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Como permanecer humilde? Somente colocando Jesus como prioridade. Eu acredito que é impossível você ser humilde se você não tem ele como um alvo. Porque o ser humano, ele tem muitas falhas. Uma das falhas dele é achar que ele é melhor que os outros, né? Por exemplo, você sai ali fora, você olha talvez uma pessoa que está passando na rua por dificuldade, muitas pessoas se acham melhor que aquela pessoa que está passando necessidade. Mas não, nós somos iguais. Deus não olha para carro, não olha para dinheiro, não olha para status. Nós somos todos uma parte dele igual. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, né? Então, assim, a única forma de você realmente não querer dizer que você é melhor que os outros, ainda mais nessa profissão que te dá esse, vamos dizer assim, esse poder, tem que colocar Jesus como alvo e dizer, o Senhor tem que ser glorificado, não eu. Olhando para o mestre. O nosso mestre, ele é manso e humilde. Tem uma frase que diz que humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Então, quando a gente olha para o nosso mestre, ele consegue se andar em total confiança, sabendo quem ele é no Pai, mas percebendo todas as pessoas à sua volta
cumprindo aquilo que diz em Filipenses 2, né? Nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. Então, eu só tenho um jeito de me manter humilde no meio de tudo que acontece, de poder, de fama, de recursos, olhar para o homem do trono que decidiu encarnar e lavar pés, e recebendo domínio sobre todas as coisas. Jesus pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar pés. Então o amor de Deus nos constrange, a sua humildade nos mantém humildes. Ótima pergunta. Realmente a nossa profissão ela nos dá essas ciladas, né? Elas preparam essas ciladas, né? Porque do dia para a noite você pode se tornar alguém anônimo a alguém extremamente conhecido, ovacionado, recebendo oportunidades e portas abertas que talvez pessoas com outro tipo de emprego ou perspectiva de vida não conseguiriam. Então, eu acredito que não há muito segredo. Acredito que para você se manter humilde com os pés no chão é você não esquecer dos valores que você aprende na sua casa, ainda quando menino. Mas obviamente que o que faz com que nós não nos balancemos ou nos inclinemos para esse tipo de situação é nos apegar a Cristo, nos esvaziando, nos humilhando, lembrando bem quem nós somos. E acredito que dessa maneira nem o dinheiro, nem a fama corrompe o nosso coração. Eu acho que entra muito nesse sentido do coração. Eu tenho um versículo que eu carrego comigo, que é Salmos 51:10, que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Eu acho que a gente tem que ter esse coração puro voltado para o Senhor, porque senão a gente pode cair nessa armadilha da fama, nessa armadilha de ser colocado num pedestal, de ser adorado e a gente achar que é mais que alguém, achar que é melhor que alguém, e na verdade Deus está nos dando a visibilidade, Deus está nos dando esse momento de fama para glorificar o nome do Senhor, que é o nosso propósito, nascer para glorificar o nome do Senhor. Então, quando a gente tem esse momento de fama, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E por isso que eu peço a Deus para manter meu coração puro, para manter meu coração inabalável, para que eu possa, nos momentos onde Ele me colocar em ascensão, eu poder glorificar o nome dEle, para que o Johan fique de lado e o nome do Senhor apareça. Silas, como é que você fez, Silas, para manter o coração diante de um país que gosta de idolatrar, né? Como é que você fez? Uma das coisas o Jorge já falou, mencionou antes, né? Que é a questão do jejum, né? Óbvio, leitura da palavra, oração, crescer na palavra, aprender. A Bíblia é um livro fantástico o tempo todo, se renova, né? Você lê a mesma coisa e tem significados diferentes dependendo de como você vê. E o jejum é uma das maneiras da gente subjugar as vontades ruins da carne, né? E é uma das formas. Então a gente tem ferramentas na nossa vida com Deus que nos ajudam a vencer essas áreas. Um dia eu estava viajando para a Argentina, esses tempos atrás, e tinha um senhor uruguaio lá. E aí o pessoal veio tirar foto comigo, tem muito argentino ali que me lembra de mim, do São Lourenço, não sei o quê. E tirei foto com um monte de gente, autógrafo com um monte de gente e tal. Aí ele pegou e falou que ele é palestrante também. E aí ele falou assim para mim: eu vou te dar uma frase para você usar nas suas palestras. Eu falei: o que é? Ele falou: a experiência, ele falou, é igual um pente que eles dão pra gente quando a gente já tá careca. Ou seja, quando você já tá experiente, não serve mais pra nada, entendeu? Entendi. O cara tá cheio de... Tem todos os erros já, né? Cometeu todos os erros. Aí ele falou pra mim: pô, você dá autógrafo pra todo mundo, você tira foto com todo mundo. Aí eu falei pra ele: eu vou te dar uma também que o Alex Dias Ribeiro sempre falou pra mim. E essa eu deixo com vocês e respondo a sua pergunta. Ele falou: a humildade é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que a possui, já a perdeu. Não é? Ou seja, a humildade é uma virtude. Mas quando a gente bate no peito, faz um gol lá, eu sou F, eu não sei o quê. Quer dizer, já acabou ali. Um dia eu vi um jogador que ele fez um golaço, cara.
Aí ele levantou a camisa aqui assim, saiu correndo assim, ó. Levantou a mão pro céu, tava escrito aqui assim, Jesus te ama. A hora que ele chegou em frente à câmera, ele bateu no peito e falou, eu sou F. Pô, Tava indo tão bem, mano. Tava indo bem pra caramba, cara. Ia tirar o 10. Cara, eu se eu sou da arbitragem, eu mesmo peço o VAR pra ele, cartão vermelho, irmão. Então eu acho que é isso. Eu trago o troféu da bola de ouro. Eu fui melhor jogador do mundo sub-20 na Rússia. Traz a caixa aqui. E eu trago esse troféu por 2 razões. A primeira é pra gente nunca esquecer de olhar pra trás. Qual que é? Ó, tem uma aqui que eu vou esconder. Esconde aí. Daqui a pouco vocês vão tirar. Eu seguro, vai. Essa aqui é a bola. Meu Deus! Essa é a bola de ouro e eu trago. Mas eu também tenho aqui a camisa 7. Eu era 8. Me deram a 7 no Mundial de Juniores. O Miller era 7, deram a 10 pro Miller. E na nossa época, na época dos meninos aqui agora, já é diferente. Você usa número 6, vai jogar de lateral direito. Usa número 5, joga de centroavante. Tá uma bagunça. Entendeu? Porque na nossa época o cara queria ser 2, por quê? Porque ele queria ser igual o Jorginho. Eu queria ser 8, por quê? Porque eu queria ser igual o Renato Morungaba. Eu queria ser 10, porque eu queria ser igual o Zico. Então o número tinha também relação com aquilo que você queria fazer, o que você fazia no jogo. Então eu joguei com a 7, fui campeão do mundo, fui escolhido o melhor jogador. Nem sempre vai ser do jeito que você quer. Mas se você apertar os dentes e encarar, pode terminar melhor ainda do que aquilo que você pensava. Então eu trago pra gente não esquecer dos começos. Olha sempre pra trás. Aqui o Johan. O Johan é quase que um filho pra mim. O Johan era pra estar no avião que foi lá pra Colômbia, que a Chapecoense. Tava machucado, o Palmeiras comprou o Johan, o Palmeiras pediu para ele não ir para aquele jogo e que no jogo da volta o Palmeiras ia ceder ele para jogar o jogo da volta para fazer o último jogo. Primeira coisa, quando eu vi a reportagem, eu comecei a ligar pro Fábio, que é nosso amigo, que trabalha com o Johan. Falei, Fábio, o Johan não estava no avião. Então, a gente não esquecer, não só do nosso começo, mas também dos livramentos que Deus deu pra gente. Eu podia ter atropelado uma criança quando eu estava namorando Eliane, eu estava indo para casa dela, e o Espírito Santo falou para mim, tinha 2 ônibus, aqueles de 20 metros cada um, o Espírito Santo falou, vai sair um menino de trás do segundo ônibus. Quando eu passo, o menino saiu, um menino de 7 anos, ele pulou, acho que daqui ali no Léo, mais ou menos assim. Eu podia ter terminado minha carreira aí antes de começar, o pai dele ia me matar, sei lá o que fazer, mas imagina, com 18, 19 anos. Então, os começos... Eu acredito que é fundamental a gente sempre olhar para trás e lembrar onde a gente estava, onde Deus permitiu a gente atravessar e onde a gente está hoje. Então, por isso que Paulo, o que ele dizia? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu acho que esse é lema para mim. Sempre botar as pessoas à frente de você e... olhar para cima, não ficar olhando só aqui para baixo, né? Jesus disse para Deus, eu não peço que você tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Então a gente está aqui. Paulo falou, é melhor se eu morrer e ficar lá com Deus logo, mas por causa de vocês eu preciso ficar mais um tempo aqui. Então, porque, de fato, é infinitamente melhor. E a gente tem trabalho no Piauí, meu filho trabalha com a Fundação Casa em Campinas, 2 pavilhões. O mais novo, ele é ministro de louvor, então ele canta lá para os meninos, eu já fui lá. A gente tem 2 trabalhos em Moçambique também. E, assim, não tem alegria maior. Assim, tem das maiores alegrias que eu tenho. É quando a gente recebe as doações e a gente fica separando as roupas para as instituições que vêm buscar, para levar. E nós mandamos agora para a Índia, mandamos para Moçambique, mandamos aqui no Brasil para um monte de lugar. E ela fica lá comigo, me ajudando a separar. Camisa da seleção desse tamanho, como que chama? Bodezinho para criança. Cara, é viver com um propósito. É por isso que a gente acorda todo dia. Além, obviamente, do nosso casamento, nossos filhos, nossos netos. Né? O Salaminho tá vindo aí, minha filha tá grávida. E... perdeu há um ano e meu genro ia colocar o nome dele de Salomão. E aí, não sei se ele tava brincando ou não, tal, e nós perdemos o Salomão, e aí ela engravidou agora, eu falei, e aí, Mateus? E o Salomão? Ele falou, Salomão tá no céu.
Eu falei, como é que vai chamar o neném, menino que vai nascer? Ele falou, ainda não sabemos. Eu falei, o nome você não sabe, mas o apelido já tem, Salaminho. Então, o Salaminho tá vindo aí também em novembro. Cara, e quando eu olho para tudo que aconteceu comigo, cara, perder a mãe, perder o pai, bronquite, sabe, possibilidades quase nenhuma, e Deus permitir tudo que aconteceu, assim, de uma maneira... Não tem jogador brasileiro que se deu bem na Argentina. Deus me levou para Argentina, assim, o que ele fez acontecer lá, os meninos acompanharam aí, sabe, foi absurdo. O que ele fez aí. Eu sou o melhor jogador brasileiro que passou pela Argentina. Também só tinha eu, não tinha outro. Tinha que ser ele, né? É isso aí. Mas guardem isso. É humildade, é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que tem, já não tem mais. Então essa caixa aqui, Silas, é da história, né? É. E aí... Fala um pouquinho dessa aqui. Essa é a camisa do Jorge. Não é dor, né? Só para lembrar 94. Representando 94, o título mundial da seleção brasileira. Isso daí eu ganhei da CBF há poucos dias atrás. Eles vão fazer também no novo modelo. Aí tem um troféu também da Copa do Mundo. Quer dizer, eu olha isso aí, gente. Há uns 3 meses atrás. Isso é uma réplica, é claro, né? Tá ali Jorginho, né? 1994 aqui, por trás ali FIFA World Cup. O troféu é maior do que esse, o original, mas a FIFA não faz uma réplica assim idêntica, né? Mas o peso é idêntico. O peso da original é maior do que essa daí e não tem essa base. Mas é uma honra porque de tantos milhões de brasileiros, 220 milhões, eu sou um dos 62 vivos aí que tem esse troféu. Muito bom. Aí ainda tem a medalha aí. Tem uma medalhinha aí. Isso aí é a medalha da Copa do Mundo mesmo. Não é tão bonita quanto a de hoje, mas essa daqui é original. Não é original só essa base dela aqui. O Silas tem mais coisas. Eu não sou muito de guardar as coisas, não. Camisa 20. Fala aqui, camisa 20 da Copa de 86. O Zico era 10 em 86, eu era o 20. Tá aqui. Depois... Gente, eu queria só parar pra gente fazer uma oração aqui. Todo mundo, vamos interceder aqui agora. Tava indo bem. Jejum. Tá no jejum aqui. Você ensinou o jejum aqui, né, Silas? Aqui tem a medalha da Copa América de 89, que a gente foi campeão junto com o Jorge, lá no Maracanã, contra Uruguai, Argentina, Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa aqui é do Mundial também de Sub-20 aqui. Agora, essa camisa aqui... Peraí, deixa eu deixar ela fechada aqui. Essa aqui é a minha camisa 10 da Copa de 90. Ela ficou 3 anos na casa do Pelé. Para o Pelé assinar a camisa. O Edinho levou. E aí o Pelé ficou doente. No ano que o Pelé ficou doente, eu não consegui falar com o Edinho mais. Porque o mundo inteiro estava tentando falar com o Edinho. E eu falei, perdi minha camisa 10. Mas eu falei, mas se perdi na casa do Pelé, tá bem perdida, tá tudo certo. Pelé faleceu, nós entrevistamos o Edinho me ligou, falou, Silas, a camisa tá aqui em casa, pode vir buscar. Aí minha sobrinha lá, que mora lá em Santos, foi buscar a camisa, trouxe a camisa para mim, e ele falou, foi a última assinatura do pai antes de morrer. Aqui. Ele escreveu Silas com C, do amigo Pelé ao Silas. Escreveu Silas 2 vezes, olha lá. Aí do lado dele assinou o Neymar, aí assinou Zico, assinou Rivelino, assinou o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Raí, o Kaká. Ou seja, todos os camisas 10 em Copa do Mundo assinaram essa camisa aqui. Qualquer $2 milhões já pode levar ela agora. Eu sou o único jogador brasileiro que tem um prêmio Fair Play da FIFA. Como o jogador mais leal do mundo. Em 1991, olha que eu batia. Eu chegava junto, era só no tornozelo.